vampiros há muito tempo nos assombram com as suas histórias. As lendas dão asas à imaginação. Mas será que realmente existiu um homem que se transforma em morcego? Será que existe um animal que se alimenta de sangue? Quanto ao Conde Drácula, podemos continuar apenas fantasiando. Mas quanto aos morcegos vampiros, é melhor ficarmos atentos e conhecermos um pouco melhor essa história. Das mais de 1.100 espécies de morcegos, apenas 3 se alimentam de sangue. O morcego vampiro comum, o Desmodus rotundus, o morcego vampiro de asas brancas, o Diemus yong, e o morcego vampiro de pernas peludas, o Diphyla ecaudata. Destas 3 espécies, apenas o Desmodus ataca qualquer animal. Os outros morcegos preferem os suínos ou as aves. Os morcegos vampiros só podem ser encontrados nas Américas. Seus ataques acontecem sempre à noite. E é durante esse ataque que o morcego pode transmitir uma doença fatal, a raiva. Uma doença causada por um vírus e que tem um morcego como principal transmissor. E para evitar que a doença se propague, o Ministério da Agricultura criou um programa nacional de controle da raiva dos herbívoros. E para entendermos melhor como é feito esse controle, viemos até a Superintendência do Ministério em Pernambuco. E vamos conversar com Pedro Paulo Miranda, que é coordenador do programa no estado. Doutor Pedro Paulo, como é a atuação do Ministério da Agricultura aqui em Pernambuco? Aqui em Pernambuco, o Ministério da Agricultura atua em parceria com a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária, que é a ADAGRO. Nós atuamos em parceria no controle da raiva dos herbívoros, com a captura de morcegos hematófagos, com as palestras que são dadas em escolas, associações e também orientando o produtor rural na vacinação dos animais. O senhor falou no controle da raiva dos herbívoros. Por que esse nome? Herbívoro porque são animais que pastam. Nós temos os bubalinos, os bovinos, os equinos, os ovinos, os caprinos. Esses animais são animais de produção, então são de interesse da agropecuária para que eles possam ter uma boa produção, então tem que estar bem imunizados. E só esses animais é que podem contrair a raiva ou os outros animais também? Todos os mamíferos podem contrair a raiva, inclusive o homem. E tem cura? A raiva não tem cura, a raiva mata. A única maneira que nós temos de prevenir o aparecimento da doença é com a vacinação. E como é feita essa vacinação? Essa vacinação é feita anualmente. Ela não é uma vacinação obrigatória pela ADAGRO, mas como o animal morre, então o produtor tem todo o interesse em vacinar aqueles animais que são agredidos pelos morcegos hematófagos. Mesmo quando os animais são vacinados e são agredidos pelo morcego hematófago, o produtor rural deve vir ao escritório da ADAGRO informar que está havendo agressão para que se possa providenciar a captura desses morcegos. Obrigado, doutor Pedro Paulo. E para entendermos melhor como funciona esse controle, nós vamos até o escritório da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco, a ADAGRO, que é onde tudo começa. Chegamos ao escritório da ADAGRO. Aqui o Dr. Ricardo Gueiros, coordenador do Programa Estadual do Controle da Raiva dos Herbívoros, foi procurado por um produtor rural preocupado com mordidas e sangramentos em mais de 5 animais já vacinados contra a raiva. Agora a equipe de fiscalização vai até a fazenda para ver o que está acontecendo. E você também está convidado. Vamos lá? Chegamos à fazenda. Ali o Dr. Ricardo Gueiros e o produtor rural já estão conversando e a gente vai saber agora o que está acontecendo. Doutor Ricardo, tira uma dúvida. Como é que um produtor rural pode saber se o animal que está atacando esses animais aí é um morcego? Porque todas as vezes que um morcego ataca um animal e ele morde esse animal, há um sangramento muito grande no pescoço. Ele geralmente prefere a cernelha e esse sangue escorre e coagula. Na coagulação ele identifica, por isso que ele identifica que é morcego. Além dessa parte do sangue escorrendo, a mordida dele deixa aqueles 2 furinhos que a gente sempre vê em filme, em desenho? Não, esses 2 furinhos não existem. O morcego, quando ele morde, ele faz uma ferida, ele arranca o tampinho do couro e faz uma ferida oval. E daí qual é o próximo passo? O próximo passo disso aí é quando nós chegamos numa propriedade, quando existe uma quantidade, um número elevado de mordeduras nos animais, geralmente acima de 5 animais mordidos, nós efetuamos captura. No caso aqui, nessa propriedade, nós temos um índice bem elevado, nós temos mais de 20 animais atacados e amanhã nós vamos efetuar a captura nesta propriedade. À vista, nós depois vamos nos deslocar ao local onde nós vamos
orientá-lo como ele fazer o curral para esses animais ficarem presos, porque nós só trabalhamos à noite, em noites escuras, sem lua. Obrigado. Então, amanhã voltaremos para realizar as capturas e o Dr. Ricardo também vai mostrar como é realizado todo esse trabalho de controle populacional do Desmodos rotundus. É aqui que está sendo preparado o curral a pedido do fiscal da Adagro. Os animais reunidos aqui vão servir de isca para os morcegos hematófagos. É importante que, na hora da captura, o produtor rural não deixe animais espalhados fora do local indicado, porque havendo vários animais espalhados, as chances de capturar o morcego diminuem. Doutor Pedro Paulo, como essas redes são armadas? Essas redes são armadas nos locais onde vai ser realizadas as capturas, né? Então nós temos as hastes, temos as redes, tem os fios. Esses fios vão dar fixação às hastes e depois nós colocamos as redes. E aí nós aguardamos, fazemos o cerco com as redes em volta do curral para esperar o morcego aparecer. E como é que faz para localizar um abrigo do morcego hematófago? O abrigo do morcego hematófago aqui na nossa região, aqui em Pernambuco, é difícil de a gente localizar, porque eles ficam mais nos altos das pedras, das montanhas, né? Nas fendas dessas pedras. Mas existem abrigos também que são cavernas, onde a gente localiza uma colônia de morcegos hematófagos pela presença das fezes sanguinolentas no chão do abrigo. Quando localiza, quando arma a rede e agora? Tudo pronto? Agora é esperar o sol sair, a noite chegar para começar a captura. Redes armadas, tudo pronto. Agora resta esperar anoitecer. Agora já são 7 horas da noite e o pessoal falou que essa é uma boa hora para a captura dos morcegos. Nós estamos a aproximadamente 600 metros da rede e vamos até lá para saber se já capturamos alguma coisa. Pessoal, vamos lá? Caiu o morcego na rede. Nós vamos saber como os fiscais da Adagro procedem a partir deste momento. E aí, doutor Ricardo? Nós vamos agora retirá-lo da rede e logo após colocarmos aqui na gaiola. Qual a espécie desse morcego, doutor Ricardo? Esse é o Desmodos rotundus. E qual a diferença dele em relação às outras espécies? Olha, as outras espécies, os outros, ele é um morcego que apresenta, a diferença principal, uma das diferenças é aqui, esse aqui é o polegar dele. Nesse polegar ele tem 3 calosidades, são separadas. Nos outros, no dienos e no díflas, elas são unidas, certo? Outra coisa também é a sua cabeça, principalmente o seu focinho, que ele tem, o focinho perto do nariz, ele tem uma forma de ferradura, parece uma ferradura. Outra coisa também, ele é desprovido de urupatágio, que é essa membranazinha que tem entre as pernas, certo? Ele é praticamente bem rudimentar. Agora é apenas o Desmodos que vai para a gaiola ou todos os morcegos acabam indo? Todos os outros, qualquer morcego que cair na rede, ele vai para a gaiola. Só o Desmodos é que recebe tratamento, os demais são soltos. Por quê? Porque os outros têm finalidade na natureza. Por exemplo, se cair aqui um morcego que se alimenta de inseto, nós soltamos porque ele é responsável para desenvolver o equilíbrio biológico. E que tratamento é esse? Como é feito esse tratamento? Esse tratamento ele aqui é feito, nós passamos aqui no dorso dele uma substância anticoagulante, à base de varfarina, e ele, 4 dias após, ele morre com hemorragia interna. E acaba matando também outras espécies? Acaba matando outro, porque esses morcegos, eles têm o mesmo hábito do gato. Quando ele sai, termina de se alimentar, ele sai sujo. Então eles se lambem, eles fazem o toalete deles, a limpeza deles lambendo. E como eles ficam muito juntos na colônia, eles começam a passar no peito dos outros essa substância que está no dorso. E os outros que vão também se limpar, aí ingere a substância. Então cada morcego desse capturado, nós matamos 20 no refúgio. Agora que nós já sabemos como é feito o controle do morcego hematófago, vamos conhecer um pouco mais sobre a doença. Porque mesmo com o controle, o homem e os animais podem ser vítimas da raiva.
A raiva também é conhecida como escancha devido à perca da coordenação motora. Os primeiros sintomas da doença só aparecem de 25 a 90 dias após a mordida, dependendo de uma série de fatores, como o local da mordida, localização do sistema nervoso e quantidade de vírus introduzido no organismo. Passado o tempo de incubação, a doença pode se manifestar de duas maneiras, furiosa ou paralítica. A raiva paralítica é mais comum entre os bovinos. E os sintomas são tristeza, salivação, ranger de dentes, tremores e paralisia dos membros posteriores. Dr. Gustavo Trindade, como a raiva é transmitida ao homem e quais os sintomas? A raiva é transmitida ao homem através do contato da saliva do animal infectado, onde contém o vírus da raiva, com ferimentos ou mucosa íntegra do homem. Então o vírus aí penetra por esses locais e atinge o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, causando a doença. Os sintomas inicialmente são sintomas inespecíficos. Febre, presente em todos os doentes, dor de cabeça, mal-estar, moleza, falta de apetite. Isso nos 2 a 3 primeiros dias, 2 a 4 primeiros dias, esses sintomas existem e também sintomas locais. No local do ferimento pode ter diminuição de sensibilidade e alterações de sensibilidade como formigamento. Depois a doença progride, evolui e aí o paciente tem as formas mais conhecidas. A forma furiosa, né, que é característica por agressividade, irritabilidade, agitação, alternância com rebaixamento da consciência e aqueles sintomas bem conhecidos pela população, que é a hidrofobia e a aerofobia, ou seja, são espasmos, contrações musculares da garganta quando entra em contato com ar ou com água. Por isso que o paciente faz aquele quadro de jogar água para fora, como é conhecido. E tem a forma paralítica, que não tem esse quadro tão exacerbado, mas também tem hipersalivação, mais alteração da consciência, alternância de sonolência e de consciência normal, mal-estar, e são sintomas mais leves. E isso dificulta um pouco até o diagnóstico da doença do ponto de vista clínico. A raiva mata e são raros os casos no mundo todo de pessoas que conseguem sobreviver. E um desses casos aconteceu aqui em Pernambuco em 2008 e o senhor foi o responsável por esse tratamento. Por que isso foi possível e como foi esse tratamento? O que eu quero chamar a atenção é que, apesar de a gente ter esse tratamento é pouco eficaz. Ou seja, apenas 2 pacientes no mundo sobreviveram. O que a gente precisa chamar a atenção é que 100% dos pacientes que submetem à prevenção após exposição, esses sim não têm doença. Então, sempre que a gente fala em tratamento, a gente tem que falar na profilaxia e quando você for mordido, quando qualquer pessoa for exposta a uma possibilidade de pegar a raiva, como a gente já citou, ele deve procurar um serviço especializado para fazer a profilaxia com soro e ou vacina, dependendo do caso. Já que a raiva é uma doença difícil de ser tratada, a melhor forma de combatê-la é por meio da prevenção. Confira algumas dicas para evitar ser mordido por um morcego hematófago. Nunca brinque ou manipule morcegos. Evite entrar em cavernas e colocar a mão em troncos ocos de árvores. Ao dormir, evite deixar janelas abertas. E lembre-se, é essencial vacinar seus animais anualmente. E atenção, caso você seja mordido por um morcego ou qualquer outro animal que possa transmitir a raiva, lave o ferimento com água e sabão e procure o posto médico o mais rápido possível. Não esqueça, a Dagro é sua parceira. Em caso de morte no rebanho por esta doença, procure a Dagro mais próxima e comunique o fato. A raiva mata. A única solução é a prevenção. Vamos juntos lutar contra essa doença.